Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui via vídeo. Depois da gente falar um pouquinho sobre a questão da morfologia e toda a sua importância, e também a questão do fatiamento, de campos de estudo, para que a gente possa investigar a língua portuguesa de uma forma mais abrangente. Espero que a gente possa dar continuidade aos nossos passos. Como vocês podem saber, todo ano, quando começo a trabalhar a língua portuguesa com vocês, eu faço questão de fazer uma revisão em aspectos mais básicos para diagnosticar a realidade, a situação, o ponto em que vocês se encontram, para que a gente possa caminhar por coisas mais avançadas, por aspectos mais particulares e avançados da língua portuguesa, ok? Não foi diferente com vocês, todas as 3 turmas. Começamos a fazer uma experiência acerca da história da língua portuguesa, depois entramos na morfologia, que vocês devem lembrar. É aquela parte do estudo da língua, da gramática descritiva, da gramática normativa, que averigua as funções, as particularidades do termo, da palavra em si, destituído ou destituída do contexto. Quando você estuda a palavra, o objeto palavra separado do contexto, ok? Falamos na última aula, no último encontro, também, a questão da divisão das categorias de palavras, o sintagma nominal, o sintagma verbal e a existência de um grupo chamado de palavras invariáveis. O sintagma nominal seria aquele grupo formado por 5 classes gramaticais que tem como pilar o substantivo. Resumindo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral, eles só vão existir porque existe um ponto nevrálgico por onde todos eles circulam, que é justamente a figura do substantivo. Já no sintagma verbal, esse ponto nevrálgico, esse centro, esse pilar, seria o verbo, ao qual se liga o seu melhor amigo, o advérbio. E por fim, as palavras invariáveis que circundam as categorias de palavras, as classes gramaticais, que são a preposição, a conjunção e a interjeição. Cada uma delas tem uma funcionalidade, um espectro de funcionamento e precisa ser analisado, muito cobrado em provas de cunho nacional, muito cobrado também no Enem, de forma direta ou indireta. As classes gramaticais representam um assunto, uma abordagem que, por mais que digam que é desnecessário entender todo esse processo, mas sim tem uma importância sim e precisa ser analisado por vocês, estudantes. Hoje eu tirei esse tempinho aqui para a gente conversar de forma abstrata, já que a gente não tem quadro, já que a gente não está dentro de uma sala de aula, a gente falar um pouquinho sobre o substantivo, que é, para mim, e para a maioria dos estudiosos em língua, eu diria que todos, a classe gramatical mais influente, mais importante que existe, se é que a gente pode fazer uma espécie de ranqueamento para com elas. O substantivo é aquela classe gramatical, é aquela palavra que denomina,
que nomeia algum ser, alguma coisa, algum objeto. Tudo que existe neste mundo e que possuir um nome será taxado de substantivo. Olha ao seu redor aí, tudo que você está vendo e até aquilo que você não vê, mas apenas sente, é um substantivo. Ok? Eu gostaria de ter aqui um quadro, mas e também gostaria de saber editar vídeos de forma profissional. Eu futuramente vou estudar para melhorar essa questão. Mas, como eu falei, o objetivo aqui é apenas tocar em alguns conceitos, fazer com que vocês lembrem das aulas e certamente, quando houver dúvida, você vai aí poder investigar em livros, em internet e também no caderno seu, pois estes assuntos bem mais aprofundados estão aí nos seus cadernos, pois já vimos durante esses primeiros meses de 2020. Como eu falei, o substantivo é aquela palavrinha que nomeia, né, que denomina algo, algum ser neste mundo. Só que ele faz isso de 12 formas diferentes, com 12 propriedades diferentes. É o que a gente chama de tipos de substantivos. Quantos tipos de substantivos existem, professor? 12. Geralmente, livros, algumas abordagens mais sutis, fazem com que se analise apenas 9 tipos, mas existem 3 tipos menos conhecidos que também são importantes e a gente precisa fazer uma investigação sobre eles, ok? Quais são esses 12 tipos de substantivo? Vamos lá? Substantivo comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo, sobrecomum, comum de 2 gêneros e epiceno. Esses são os 12 tipos de substantivos que existem. A gente já fez uma investigação acerca deles, o funcionamento deles, a importância deles. Também já fizemos paralelos com textos e outros materiais para que você entenda o funcionamento de cada pecinha pecinha dessa, nos enunciados, nos textos. Eu sugiro que vocês façam aí uma revisão nos seus cadernos e também se aprofundem, né, em termos de estudo. Mas vamos tocar e vamos fazer uma pequena carreata em cima desses 12 tipos de substantivos, bem rapidamente, para a gente não se alongar muito. Substantivo comum, olha o nome dele, substantivo comum, nomeia seres, coisas que existem em grande quantidade no mundo, ok? De forma bem simplificada, esse é o conceito. Caneta, caneta tem em todo lugar, substantivo comum. Substantivo próprio, veja só, geralmente usado para cidades, países, nomes de pessoas, empresas, etc. Quando você tocar em algo mais raro de se ver, de se presenciar, provavelmente você vai estar diante de um substantivo próprio. Sugiro novamente que você veja toda a conceituação apropriada, mais técnica, certo? Eu já bati muito nessa tecla, só estou aqui relembrando. Professor, então a palavra Pedro é um substantivo próprio? Sim.
nome de pessoa. Então a palavra China é um substantivo próprio? Sim. Nome de um país. Substantivo simples. Você deve lembrar muito bem daquele exemplo que eu coloquei no quadro certa vez. Comecei a variar as palavras descendentes, né? Derivadas de pedra. Pedra, pedrinha, pedregulho, pedraria. E perguntei, esse P tem todos? Tem todas? Esse E tem todas? Nós descobrimos uma parte da palavra que está em todas elas, que não varia, que não muda. Essa parte, por consequência, vai ser chamada de radical da palavra. Parte da palavra que não sofre variação. Ela é sempre igual, mesmo quando você transforma a palavra base em várias outras, quando você faz o processo de derivação. E a parte final, que fica mudando, aria, ia, a, essa parte aí, ela é conhecida pelo termo de desinência, ok? Por que a gente fala nisso quando estamos falando de substantivo simples? Porque o substantivo simples é todo substantivo que possui em sua formação apenas um radical. Se o substantivo tiver apenas um radical, ou seja, uma parte daquela imutável, vai ser chamado de substantivo simples, ok? Se existir mais de um radical, esse substantivo não vai ser mais chamado de substantivo simples, ele será chamado de substantivo composto. Por exemplo, porta-retrato. Faça análise, que a gente já trabalhou isso. Descubra quais são os radicais dessa palavra e você vai descobrir que a palavra porta-retrato tem 2 radicais e, consequentemente, 2 desinências. Qual é o substantivo contrário do substantivo simples? É o substantivo composto, já falamos dele. Qual é o substantivo contrário ao substantivo comum? Substantivo próprio. Agora vamos para a terceira famíliazinha. Substantivo primitivo. O nome já diz, já fizemos alusão a ele em sala. Primitivo, algo que vem primeiro, que é base, que serve para a formação de outros. Por exemplo, a palavra casa. Casa é primitivo. A partir da palavra casa, você pode aí, ramificar várias outras, transformar, construir várias outras palavras, vários outros substantivos. Toda palavra que você construir, que você formar a partir da palavra casa, será chamada de substantivo derivado, ok? Substantivo derivado. Agora vamos para a quarta família. Substantivo abstrato. Olha o nome, abstrato. Algo que denota, que nos remete a coisas ou seres impalpáveis, que não podem ser apalpados, que não possuem existência física real. Tudo no mundo que não possui existência física real, que não pode ser tocado com o nosso sentido do tato, né, vai ser chamado de substantivo abstrato. São especificamente os sentimentos: tristeza, alegria, raiva, dor, ódio e assim por diante. Já aquilo que você pode tocar, que você pode sentir a existência física real, como por exemplo este livro aqui, você pode tocar, você pode sentir, ele existe, a matéria existe, então substantivo concreto, ok?
Existe um que não tem par, é o substantivo coletivo, da ideia de coleção, de agrupamento de algo, algum ser, alguma coisa. Tem uma lista bem grande, né, dos principais substantivos coletivos. Eu já coloquei na sala também alguns deles. Por exemplo, o coletivo de borboletas. Você lembra? Paná-paná. Coletivo de ilhas. Um conjunto de ilhas, um arquipélago. E assim por diante. Com o coletivo, já são 9. Faltam aqueles 3 que eu disse a vocês, que são menos conhecidos da maioria. Então vamos começar pelo substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum é aquele que possui uma forma diferenciada para o gênero masculino e outra forma diferenciada para o gênero feminino. Atriz, ator, leão, leoa, jacaré, jacaroa? Não, esse jacaré já seria outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou seja, toda vez que existir um formato de substantivo para o masculino e um formato diferente para o feminino relacionado a esse gênero aí que você acabou de usar, existirem 2 formas diferentes para um mesmo ser, para um mesmo objeto ou coisa, você está usando aí o substantivo sobrecomum, ok? Agora vamos para o substantivo comum de 2 gêneros. O que seria um substantivo comum de 2 gêneros? Preste atenção no nome. Substantivo comum de 2 gêneros. Ele é igual tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Só existe uma forma. A única coisa que vai variar é o artigo na frente dele. Por exemplo, você entra no ônibus. Quem está dirigindo o ônibus, se for um homem, será um motorista. E se for uma mulher, será uma motorista. O motorista, a motorista. O substantivo motorista permanece igual. Não existe motoristo. Ok? Não existe motoristo. Existe apenas a forma motorista. Para você diferenciar com relação ao gênero, você vai aí variar apenas o artigo na frente. Artigo definido ou indefinido, masculino ou feminino. Ok? Muito bem. E para finalizar, o substantivo epiceno. O epiceno é aquele substantivo bem particular, atrelado aos animais, para que você possa diferenciar o gênero de alguns animais. Se você estiver indo numa mata e nesta mata você encontrar aí uma cobra, como é que você faz para dizer ao seu amigo que matou, que pegou uma cobra do gênero masculino? E como você faz para dizer a ele que pegou uma cobra do gênero feminino? Existe cobro? Não existe cobro, só existe cobra. Mas você sabe que existe cobra macho e cobra fêmea, ok? Toda vez que você for obrigado a colocar os termos macho e fêmea na frente do substantivo para diferenciar o gênero desse substantivo, você estará diante de um substantivo epiceno, ok? Enfim, é isso, basicamente. Lembrando também que os substantivos podem ser flexionados quanto ao grau, quanto ao gênero e quanto ao número,
isso vocês também já verificaram, ok? Diminutivo, aumentativo, singular, plural, masculino, feminino e assim por diante. Essa foi a nossa fala bem básica acerca disso. Existe muito mais coisa acerca do substantivo, mas para vocês o básico é isso. Cabe a vocês, de forma bem particular, bem única, adentrar mais profundamente por esse campo do saber, certo? Mas serve aqui como um estímulo meio que abstrato, falando desses nomes, tantos nomes, de forma bem abstrata, mas vale como um caminho, como um incentivo, ok? Só lembrar a vocês que a nossa querida aluna Gabriela ganhou esse livro no último sorteio que eu fiz aqui com vocês. Parabéns, Gabriela. Assim que voltarmos às aulas, eu vou entregar pessoalmente a você e que você faça uma boa leitura. Para amanhã, também vou sortear uma revista, que é quase um livro, sobre uma banda muito famosa de rock, um dos precursores aí do rock, uma banda que acredito que vocês todos conheçam, os Beatles. Muito importante, talvez o grupo musical mais importante de todos os tempos para a música. Então, se você tiver interesse em ganhar esta revista, este livro aqui, com muitas fotos sobre a história deles, vale como conhecimento cultural também. Comente neste vídeo colocando o seu nome e a turma que você pertence. Coloque seu nome e a sua turma como comentário neste vídeo aqui, ok? Seguimos dessa forma. Em breve também vou apresentar a vocês o resultado das microanálises feitas acerca do livro O Médico e o Monstro. Agora vocês vão ficar aí com as minhas orientações no grupo. Atentem, leiam de forma calma, para que a gente possa fazer as atividades da melhor forma possível. Um forte abraço e até nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Lembrando que o sorteio será divulgado aqui no mesmo horário da semana passada, 8 da noite. Até mais.